acho que isso aqui daria até um outro debate, porque eu tenho um pensamento diferente até sobre essa questão da apostasia. Veja bem, o pastor citou que em 1 Tessalonicenses, Paulo explicou que a igreja não passa pela tribulação. Mas isso é verdade? Eu estou inventando. Então, não, deixa eu contar. Lembrando os textos que falam que a igreja não passará pela ira. A ira de Deus, por exemplo, ela tem dois contextos aqui. Quando João Batista estava batizando, e ele fala, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Estava falando da grande tribulação? Sim. Mas como? É. Uma tribulação que ia acontecer 2000 anos depois, eles estavam Qual o fugindo problema? da grande O tribulação. profeta Joel falou isso, o profeta Oséias, o profeta Zacarias falou da grande tribulação. Mas Antes de como João é que eles Batista. estariam fugindo da tribulação por meio do batismo? É porque ele não sabia quando ia acontecer. Podia estar acontecendo para aqueles próximos dias. Éramos por natureza filhos da ira. Tudo isso tem a ver com tribulação. Quando se fala em Romanos 2, por exemplo, que fala assim que Jesus vai vir do céu e está reservado para aqueles que fazem o bem, a bênção, né? Eu não me recordo a palavra agora. Mas ira e indignação para todos aqueles que cometem o mal. Isso aí, quando fala de ira, pastor, fala simplesmente do julgamento que vem. É o julgamento que vem para determinar se a pessoa está salva ou se está condenado no inferno. Nenhum contexto mostra para nós que a grande tribulação é a ira. A grande tribulação é a ira de Deus. São coisas diferentes. Tem outros capítulos, eu li alguns em Apocalipse, tem outros que a gente poderia ler também. Agora, veja bem, aqui essa questão da apostasia, quando eu falei que embora elas sejam da mesma raiz, não é um sinônimo, que nem sempre é. Vou dar um exemplo para o pastor. Se eu falar assim, eu estou orando pela nação, isso é um sinônimo de estou intercedendo pela nação. Mas nem sempre intercessão é sinônimo de oração. A oração ela é mais abrangente do que a intercessão. Eu posso falar assim, eu estou orando pela nação. E posso falar, estou intercedendo pela nação. As duas palavras aí cabem. Mas eu não posso falar, eu estou orando por mim mesmo. E aí eu falo, estou intercedendo por mim mesmo. Já não cabe o sinônimo aí, que eu não estou intercedendo por mim, eu estou orando. Né? Assim, essa palavra apostasia, episteme, a palavra episteme ela é mais abrangente. Então ela pode realmente significar um afastamento físico ou de ideias, mas a palavra apostasia, ela só tem a ver com o afastamento de ideias e de doutrinas. Agora, veja só, no versículo 1, o apóstolo Paulo fala a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião. Se a apostasia é o arrebatamento, então a ordem ficaria assim. Primeiro vem o arrebatamento da igreja, depois se manifesta o homem do pecado, e por terceiro vem então a vinda do Senhor e a nossa reunião com ele, ou seja, significaria então que o arrebatamento não reuniu a igreja em Jesus. Então, contextualmente, não tem sentido dizer isso, porque se Jesus arrebatou a igreja, como é que a reunião com ele não aconteceu ainda? Você entendeu esse argumento dele último? Não procede. Paulo está fazendo um prólogo. Em relação à vinda do Senhor, nossa reunião com ele, ou seja, em tratando-se do arrebatamento, que ele tinha falado já anteriormente, aí ele vai discorrer como é que vai acontecer. Então, mas o argumento dele é assim, Chamai. Talvez você não tenha... a introdução dele, talvez... Ele diz assim, ó. Irmãos, a respeito da vinda de nosso Senhor, a nossa reunião com ele, tá claro que tá aqui o arrebatamento, certo? A vinda do Senhor e nosso encontro com ele, nossa reunião com ele. Até aqui tudo bem, certo? Ok. Isto, a vinda de Cristo e nossa reunião com ele, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Para você, a apostasia já é o arrebatamento. Então vamos fazer essa leitura trocando a palavra apostasia por arrebatamento. Vamos ver, aí você vai entender. Isso de nenhum modo, esse encontro com Cristo não acontecerá sem que primeiro aconteça o arrebatamento. Não bate. Porque ele está dizendo assim, ó, a vinda de Cristo e nossa reunião com ele, não vos demovais, nem por epístola, como de nós procedesse. Isto não acontecerá sem que primeiro venha o arrebatamento, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual fica totalmente desconectado. O arrebatamento não vem sem que primeiro venha o arrebatamento. César. Você está lendo errado, amigo. Vamos lá para o texto, né? Qual texto? 2 Tessalonicenses capítulo 2.
Só pra ajudar, lê o Porque 1 Paulo- e não, depois então, o 3. Porque, não, Pulo porque 2. você tá esquecendo o final do versículo. Ele diz assim, ó. Quer por epístola, quer por como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Aí aquele levanta um terceiro elemento, que é a grande tribulação. O dia do Senhor é a tribulação. Então ele falou, então agora, a grande tribulação, não acontecerá antes, né, não vos engane, papapá, porque primeiro virá a partida, né, na leitura pré, ou que é a leitura da palavra, apostasia é partida, não é nenhuma outra coisa. A partida acontece... E seja revelado o homem do pecado. Ou seja, a partida da igreja aconteceu, ou o arrebatamento da igreja, né? Aí agora vai se manifestar o homem do pecado. E aí depois ele desenvolve mais essa ideia, porque ele vai dizer o seguinte, porque é algo que o detém, ele já está aí, o espírito do anticristo já está no mundo. Desde sempre, desde João falou. Então, desde a então queda. todas as Bíblias estão traduzidas erradas aqui no Brasil, é isso? Basicamente, nessa. Não é assim. Não é errado. A palavra apostasia você pode transliterar, mas se você vem com um preconceito com uma cosmovisão Tá, então todas as Bíblias estão traduzidas erradas, estão escritas erradas aí, o apostasia, você não concorda, é isso? Não é que eu não concordo, não está certo transliterar. Porque essa transliteração está sendo aproveitada por um preconceito teológico. No sentido de uma escola teológica está aproveitando uma palavra e dando ela a interpretação que ela não tem na sua origem. Então esse é um problema de tradução. E problema de tradução nós estamos aos montes, né? As traduções são terríveis, né? A Bíblia é inspirada, inerrante, infalível nos seus autógrafos, né? João Ferreira de Almeida não é NVI, não é inspirada no sentido de a tradução inerrante. E você é um hebraísta, você sabe disso. Então, assim, nós solucionamos o problema. Agora, isso dependeu de um tempo, de estudo? Claro, tudo é assim. E tanto é verdade que eu citei aqui, ó, essa coleção de Bíblias, e tem muitas outras Bíblias que não usaram no sentido, de afastamento meu argumento espiritual. Anterior, até ao dia de hoje, como diz João Ferreira de Almeida, em homenagem a João Ferreira de Almeida, até ao dia de hoje, não existe uma obra em português técnica falando esse argumento. Porque esse argumento é novo. Tá cheirando Sabe quando você vai num carro novo? Tá cheirando novo. Novo. É uma escola assim. O Seminário Teológico de Dallas produziu muita coisa. Valverde. Tá. Né, então, repito o meu argumento. Tá? Até o dia de hoje, enquanto esse podcast está sendo transmitido ao vivo, não existe uma obra teológica de referência com esse argumento em português. O que você chama de... Dá um exemplo. Um teólogo escrevendo. Pode ser você. Você escreveu? Não, tem vários. O Rufino escreveu, o Gabriel Porto escreveu, o Ivan escreveu. Eu tô dizendo, Jamier. Autores da Jamier. Chamada da Meia-Noite escreveram sobre isso. Eu não tô inventando a roda aqui. Então, eu não sou Jamier. Esse argumento tem 1 ano, 2 anos no máximo. Tá? Não. Então, em português? Você sabe disso. Não, eu não sei quantificar Pega esses nomes que você acabou de citar e verifica as datas. Não tem obras mais. Verifica as datas. Tudo bem, mas o que muda? Então, vamos lá. Esse argumento é muito recente. Esse, de fato, não é um grande argumento que eu estou usando, mas o texto, ele está preso ao seu contexto. O contexto, quando Paulo escreveu, ele não escreveu com capítulo. Correto. A gente dividiu em capítulo. O finalzinho do capítulo 1 mostra que a igreja atravessa a grande tribulação primeiro. Não. Vamos lá o texto, capítulo 1, versículo de número 7. A vós outros, que sois atribulados, ele dará alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Vocês que estarão atribulados, serão atribulados até que o Senhor Jesus volte com os anjos do seu poder em chama de fogo. Esse texto diz que a tribulação, os salvos experimentam a tribulação até que o Senhor Jesus volte com os anjos do seu poder no meio da chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao evangelho de Jesus. Isso é 6 versículos antes. Então, primeiro, o apóstolo Paulo está dizendo que os atribulados terão alívio dessa tribulação na volta de Cristo, na manifestação visível de Cristo, onde na mesma volta ele vai tratar os ímpios. Porque o texto está dizendo assim, ó, que tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Serão banidos da face do Senhor, da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos aqueles que creem. Então, já que você está falando de contexto, vamos ao contexto imediato.
Que é Então, meia dúzia de versículos ali eu sei, atrás. César, eu- Agora, na sequência, aí você vai. A ideia é, as Bíblias estão erradas e. Não é assim. E- É porque é assim, ó. Paulo não pode ter se contradito em 3 versículos, depois falar alguma coisa totalmente contrário. Então, abre no capítulo 1 e lute. Então. Porque lá no capítulo 1 tá escrito isso. Não, eu vou explicar o capítulo 1. Então ele não pode ter escrito uma coisa totalmente diferente no capítulo 1, verso na primeira 6 ao carta. 10, e depois no capítulo 2, considerando que a Bíblia não estava dividida em capítulo e versículo, logo, minutos depois, Paulo está aqui escrevendo. Na mesma ó. página, ele já Na começa mesma página ele começa a escrever uma coisa totalmente diferente, sendo que alguns anos antes ele tinha escrito uma carta totalmente diferente, que ele não defendeu a igreja. Então explica o capítulo 1. Então, o que ele está dizendo? Ele não está ordenando as coisas. O que a gente entende aqui no capítulo 1 é o seguinte: Paulo não está colocando numa ordem dos fatos. Ele está dizendo assim, em termos gerais: olha, gente, é o seguinte, não fiquem aí preocupados com os que vos perseguem, porque ele está aqui, a igreja está debaixo de severa perseguição. E tribulação, é. E tribulação. Então, essa igreja que está perseguida, vocês que estão perseguidos, não fiquem preocupados com isso, porque Deus vai trazer o juízo sobre esses caras. O alívio. Vai trazer alívio para vocês, né? Vai trazer alívio para vocês. Então, assim, eu entendo que Paulo não está aqui Mas preocupado. ele coloca o quando. Ele vai trazer alívio quando Não, mas ele não é a preocupação dele. Aí tem um problema Muito aqui, legal César. esse assunto. Tem um problema, é o seguinte. Também tem um probleminha de tradução. Ó, de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Então, Isso. assim, gente, não fica preocupado se vocês estão em tribulação, é verdade. Esse é o sentido. A vocês que são atribulados, ele vai dar alívio juntamente conosco. Quando? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo e vingança. Então, mas o meu entendimento é que ele não está colocando isso em ordem. Ele está falando o que vai acontecer no geral. Quando não é uma ordem, Olha, Javier? e tanto que aí tem também uma outra questão. Tem tradução, por exemplo, não era de se esperar que a Igreja Católica, nas suas traduções, né, e são traduções muito respeitáveis, a tradução católica, por exemplo, a Bíblia Jerusalém. de Jerusalém, muito respeitável. Sabe como que eles traduzem esse texto? Ou seja, parece ter um problema, aí eu não sei tecnicamente, não estudei ainda o suficiente para olhar isso aqui. Mas parece que a ordem da sentença ali, ela tá, em português nosso, tá com pontuação errada. Ela poderia ter encerrado uma oração e começado uma explicação melhor na sequência. Eu vou ler para você na versão católica. Né, gente, não se escandalizem, né, os crentes aí, lendo uma Bíblia católica, é normal, é Bíblia, gente. Claro. Né? Eu não estou conseguindo baixar aqui, deixa eu ver. Mas assim, deixa eu ver aqui se ela aqui abriu. Então, Na Bíblia de Jerusalém ou na Ave Maria você vai ler? a Ave Maria. Vai. Ele diz o seguinte, ó. Olha, é um pouco diferente, tá? Um pouco diferente. Ele vai dizer o seguinte, olha. De fato, justo é Deus que dê paga aflição àquele que vos afligem. E a vós, que sois afligidos, o alívio. Juntamente conosco. Conosco, né? Paulo esperava até para aqueles dias dele. Aí ele vai dizer que No tem um ponto dia que começa da de novo. manifestação de Jesus Cristo. Ponto. Ele pode estar falando do arrebatamento aqui. E o início da grande tribulação. Porque aí aqui terminou com Peraí, um mas no ponto. arrebatamento Jesus vai se manifestar? Não, querido. Que a palavra Pra igreja, faneroses sim. aí do grego, né? Para a igreja. Aí ele continua outra oração. Ele descerá do céu com o poder de mensageiros. Aí parece que ele está fazendo uma alusão à parousia propriamente dita. Então, assim, Olha, Jamés, com todo respeito, nem na Bíblia Católica te ajudou. Porque assim, ó. E a Mas vós que sois eu li. afligidos, eu li. a No vós que sois dia de afligidos, manifestação do Senhor. ele vai dar o alívio juntamente conosco. No dia da manifestação do Senhor Jesus. No dia da manifestação, ele vai dar esse alívio. Ele descerá do céu com os mensageiros do seu poder, por entre chamas de fogo, para fazer justiça àqueles que não reconhecem a Deus, aos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da face do Senhor, da sua suprema glória. Naquele dia, ele virá e será a glória dos seus santos e a admiração de todos os fiéis.
Te ajudou? Porque esse texto aqui piorou pra você, né? Não piorou. É que assim, você está considerando uma leitura favorável. A da Almeida. Eu tô lendo a Ave Maria que você acabou de ler. Então, a Ave Maria termina com um ponto. Você pulou o ponto. Não pulei. Então vamos de novo, meu irmão. Vamos de novo. Ó. A vós, eu tô lendo a Ave Maria que você quer. Ó, a vós outros que sois afligidos, vírgula. O alívio, vírgula, já que você quer que cite os pontos. Juntamente conosco, vírgula, no dia da manifestação do Senhor Jesus. Ponto. Na mesma linha. Na mesma linha. Isso é importante. Ele descerá do céu com os mensageiros do seu poder, vírgula, por entre chamas de fogo, para fazer justiça àqueles que não conhecem a Deus, aos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Ponto. Eles sofrerão como castigo, perdição eterna, longe da face do Senhor, vírgula, e da sua suprema glória. Ponto. Naquele dia, o naquele é uma relação óbvia de que ele está falando do mesmo assunto. Naquele dia, ele, Cristo, virá e será a glória dos seus santos. E daí? E a admiração dos seus fiéis. E vossa também, porque crestes... Calma aí. E vossa também. Ele está dizendo, você que está sofrendo, é no último dia que vai terminar. Não, é isso que você está dizendo. Tá bom. O texto tá lido. Mas o versículo 10 pessoal também tira suas deixa claro conclusões. Naquele dia ele virá e será a glória dos seus santos. Tá, onde que ele está dizendo que a igreja Não, está eu não tenho mais perguntas sobre isso. É só ler o texto. Não. Esse texto, nesse caso, do pré-tribulacional... Naquele dia ele virá e será a glória dos seus santos e a admiração de todos os seus fiéis. E vossa também, porque cresce no testemunho. Então, mas vamos juntar... Mas qual que é o problema? Se na parousia de Jesus que vem com a igreja E o que diz na mesma linha? glorificada... E o que diz na mesma linha? Não, na veja mesma só, linha? É, na mesma linha. Não. O alívio está no versículo 7. Não, mas Não, no veja como versículo pega 7 não. outro No ponto do versículo pré-tribulacional. 6 No 7. e Não, o no 7. 7, é. E termina com manifestação do Senhor Jesus, ponto. E na mesma linha? Outra oração. Ele descerá do céu e ele vai descrever a parousia. Então, mas veja só, Qual o que problema? eu quero dizer do versículo 9 e 10 é assim, ó. Estes, o ímpio... É que você está olhando com óculos pós. Não, eu só vou Só tô ler o lendo o texto. texto bíblico. Deixa eu ler o Gabriel, você tá texto aí, dizendo que as você Bíblias estão explica. erradas para defender sua visão. Olha só. Não. Eu não estou dizendo Não, que as eu Bíblias vou estão ler para erradas. ver como pega um outro ponto do pré. Porque tá assim, ó. Estes, os ímpios, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E aí ele vai dizer, vai acontecer isso quando? Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos que creem naquele dia. De qualquer Mas forma, isso não- não está dizendo, então, que os ímpios, eles não passam pela grande tribulação? Porque nesse caso aqui, eles sofrerão penalidade a partir de quando? A partir do momento que Jesus vier para ser glorificado. Então, é o que eu nos seus disse, Paulo aqui não está sistematizando, ele está dando uma palavra geral. Depois ele vai detalhar mais para frente, que hoje é o capítulo 2. santos. Nossa, ficaria bem confuso o negócio.